Bom dia, pessoal! Mais um dia no Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Bom dia, pessoal. Tô aqui nas panelas já. Sofrido. Não precisa de panela para cozinhar aqui. Aqui cozinha as coisas sozinho. Gente, olha. A água da torneira sai fervendo, parece que tá aquecida. Queria ter um termômetro digital aqui para mostrar a temperatura das coisas para vocês, pessoal. Ia ser uma boa mesmo. Gente, calor, tá excessivo. Mesmo as pessoas que moram aqui estão falando que tá fora do normal o calor aqui. Inclusive até na internet, aí nos aplicativos de clima já tá dando sinalização, alerta vermelho de calor excessivo. E tá fora da realidade. Vocês assistiram o nosso último vídeo lá do nosso safari na Transpantaneira, né? Foi. E chegamos no camping. Então estamos no camping aqui ainda. Tivemos um monte de problema, um atrás do outro. Mas é um monte mesmo, imagina. Um monte, foi sequência. Tudo de ontem pra hoje, né? Nossa, tudo. Acordou o dia, na verdade já acordamos aí. Ontem a gente nem gravou. Já faz 2 dias que estamos aqui no camping. Nem gravamos ontem, que foi um pepino atrás do outro e só loucura pra conseguir resolver. E até hoje ainda tá o pepino. Resolvemos ainda o pepino. Tem pepino para resolver aí, começou outro pepino. Começar aqui a lista de pepino. Vocês querem ouvir a lista de pepino? Para quem vem pro Mato Grosso? Tudo pepino daqui, tá? Foi tudo decorrência daqui os pepinos. Eu acho que tá muito quente, então... Tipo, a gente não tá aguentando, então os equipamentos tá pior. Celular desliga sozinho. A GoPro desliga sozinha. Sim. Aí eu vou ver, acabou a bateria? Não, ela desligou sozinha, aquecimento mesmo. Entra em modo de proteção, todo o equipamento eletrônico, porque hoje tá aos 40 graus. A gente foi na cidade agora, o termômetro do carro bateu 48 graus no carro, porque aí pega a caloria do asfalto, dos prédios, no centro, é insuportável ficar no centro da cidade, né? Pra gente, né? Não sei o pessoal daqui. Cidade grande, Cuiabá, cidade muito grande. Apesar que o pessoal daqui também tá reclamando, sentindo, né? Então tá fora da curva aí o calor. E só queimada aí pra todo lado, chegando fuligem, fumaça. E aqui é uma fumaça, não dá pra ver o céu. Todo. E aí vamos começar na lista de pepino aqui. Vou fazendo a comida enquanto isso aqui. Por enquanto, a única coisa que não aconteceu foi a pajirosa ferver. Ainda. Porque eu não sei o que vai acontecer. Ai. Tô trabalhando com o motor aqui direto, 85, 90 graus, pessoal. Direto. Lá na nossa região, que é frio, que vocês conhecem aí, ABC Paulista. Estamos lá na Serra do Mar. A pajeira trabalha em 78, no máximo aí, quando pega um subidão, chega nos 80 aí, subindo a Serrinha de Bertioga, né? E mesmo no verão lá, hein? Nessa temperatura aí. O máximo até hoje que subiu, foi subindo a Serra de Bertioga num dia quente, calorzão, verãozão, ela chegou a 85 ali. Mas normalmente na minha cidade, pelo deslocamento curto que a gente faz, essa média aí, 75 graus, 78. E hoje a bichinha tá trabalhando aí nos 90. 85, 90 pra cima. Você sai do campo aqui, anda 5 minutos, já chega nos 80. 80, 82. E aí se você dá uma puxadinha, começa a esticar, sobe pros 90, 95 aí. No limite do motor a diesel, né? E aí o seguinte, decorrência do calor. Não estamos conseguindo dormir. Estamos, né? Porque não tem outra opção, né? Não. Como falta opção, a gente dorme, mas... mal, né? Quando começou essa história do cooler? Que eu peguei o cooler Foi lá mas a gente começou a mal-estar aqui na... Olha eu com a faca na mão. A gente tá ficando doidão, tá afetando o cérebro. Resolva me dormir direito. Tá vendo, né? Começamos na Chapada. Onde tinha Cachoeira do Prata? Lá que começou o desespero. Jucimeira. Lá começou... Teve uma noite que a gente teve que dormir com os vidros abertos, sorte que a gente tava no camping. Porque o carro tá muito quente. Tá muito quente. Só que a gente achou que tudo bem, tá muito calor, mas não é exatamente por isso, né, o carro. Aí que acontece, a geladeira, pessoal, não desliga o motor, porque a geladeira ela liga o motor, chega na temperatura setada, aí quando chega desliga o motor, aí abaixa de novo, quando abaixa liga o motor de novo. A geladeira aqui não desliga, ela não consegue atingir a temperatura setada. Não sei se é a minha geladeira que tá ruim ou se é a de todo mundo. Daqui a pouco vai chegar o pessoal aí Tem 2 motorhome aqui. Tem um ali e outro ali, apesar que é motorhome grande, tem um isolamento térmico melhor, pode ser que não tá acontecendo com eles. Mas com a gente, já fica a dica pra vocês, carro pequeno, onde tá a nossa geladeira aqui atrás do banco, tá num lugar até legal ali, mas ela não consegue desligar. Então ela fica ligada o motor o tempo todo e aí começa a jogar o ar do motor pro carro inteiro ali dentro. Então onde tá ficando insuportável aí pra poder dormir. A solução foi comprar uns coolers de imediato aqui, que eu já tenho as minhas gradinhas de ventilações da porta, que você já conhece aí, dos 2 lados, né?
E já era, esse projeto já era antigo, já era para mim ter colocado o cooler quando a gente ia sair, mas acabou não tendo verba e ficou para comprar para depois. E a hora chegou. Aí comprei 4 coolers aqui, tá? Esse cooler na verdade ele já é para motorhome, ele vem um acabamentozinho por fora. Aqui ele já vem, o suportezinho dele todo bonitinho, mas eu não quis ter o trabalho aqui de refazer, porque eu vou ter que refazer toda essa grade aqui. Então eu desmontei ele e estou usando os coolers aqui. Fiz um provisório aqui, uma gambiarrinha, porque eu achei que eu tinha botão na Pajerosa e não tem, eu tenho que comprar um botão para pôr aqui. Então eu coloquei 2 terminal e estou ligando aqui direto no fusível, ó. De noite eu ligo ali e pronto, fica protegido com o fusível até eu comprar um botão aí no caminho. Então eu coloquei 2 aqui, melhorou demais. Conseguimos quantos graus a menos? 4 graus, né? Não, ontem tava 37 dentro do carro, chegou a 30, né? 30 Chegou graus, a 30, pessoal. é. Esse é o alívio. É, esse foi o alívio. E dormimos com 30 graus aí, tá? Mas ajudou, deu uma diferença de 7 graus a menos aí do que tava para depois que a gente ligou ele. E a ideia é colocar do lado de lá depois também mais 2 para tirar todo esse ar aí. E que mais? Poeira aqui para todo lado, tem que limpar a Pajerosa ainda, que essa poeira, essa poeira aqui foi lá da Transpantaneira, olha como tá. Então, como a gente ficou na correria hoje aí, atrás de mais algumas coisas que deu pepino aqui, eu deixei para limpar hoje ou amanhã ou no final da tarde aí. Que mais? Teve mais pepino, né? A gente tá com a geladeira ruim. E o... Ah, pior. Pior? Pior. Pifou hoje o nosso carregador de tomada aqui, o carregador de bateria. Eu tenho aquele usina lá que vai de 5 a 60 amperes. Só a poeira aqui que tá demais, né? Mas eu tenho esse daqui, não tá ligando mais. Tá ligando, mas não tá carregando. Já é um produto que tá desde a Meriva Home, tem 5 anos aí, mais ou menos uns 5 anos. Então aposentou o bichinho, tá? Não vou atrás de assistência técnica, porque aqui é complicado, aí a gente tem que ficar esperando, aí você tem que esperar, você tem que pagar camping. Pus tudo na ponta do lápis aí, preferi comprar um novo. Não achei nada aqui da usina, não tem, só por internet, demora 7 dias para chegar. Então a gente colocou 7 dias aí de hospedagem, que a gente teria que ficar num camping, porque no centro da cidade tá insuportável ficar. E não tem rio por aqui, não tem nada muito perto, não tem uma cachoeira grátis, então a opção era pagar, né? Uhum. Aí 7, 8 dias ia, de camping? Ia sair mais caro do que o carregador. Aí não tinha da usina aqui, acabei comprando da Taramps, é uma marca boa também, já é desses carregadores inteligentes e vai ser o que a gente vai usar aqui daqui para frente. E guardar o outro para quando chegar em casa eu levo para assistência técnica e ver o que aconteceu, né? Na verdade a gente já parou aqui para poder ver se resolve esse negócio, para poder dormir um pouco mais tranquilo, né? Nossa geladeira também está trabalhando direto. Ah, aí além da geladeira ficar nesse esquema aí, como ela não... Mais dica aí, é interessante para vocês saberem. Como ela não consegue desligar o motor, ela fica com o motor ligado o tempo todo, aí o motor esquenta e entra em modo de proteção. Aí a geladeira não gela. Olha só a situação. Então a gente está conseguindo aqui uma temperatura de 4 graus positivo na geladeira. Da geladeira. Então, geladeira, o carregador, calor dentro do carro. Tá esquecendo de probleminha, Ronald. Você tá falando sério? Nosso ar-condicionado. Por que a gente tá cheio de poeira dentro do carro? A gente foi fazer Transpantaneira e o ar-condicionado não funcionou. Pifou. A gente teve que ficar com o vidro aberto. Começo. E entrou poeira em tudo, louça, tudo. Não vou mexer aqui também, vamos seguir viagem aí. Falei, já que tá tudo empoeirado, vamos terminar a viagem com poeira. Com poeira. Porque senão um negócio desse aí do ar-condicionado vai ficar dias aí na oficina. E não dá pra parar. Talvez dá pra gente seguir. Talvez dá pra gente seguir e voltar pra casa, porque aí eu mesmo faço serviço, eu desmonto, levo pra arrumar, sai mais econômico. Então, se a gente vê que tá muito tenso, a gente para aí em Manaus ou em Rondônia, numa cidade maior aí, e arruma, né? Se vê que estiver ficando insuportável. Mas por enquanto, com os vidros abertos, tá dando pra... O Ronald tá com o vidro pela metade também, que não consegue arrumar. Tô com aquele BO do Acho vidro. que o carro todo dia andando e a casa todo dia usando, não tem jeito. Mas resolve, o que eu falo pra vocês é calma, paciência, não entrar em pânico, que tudo tem solução. Aí eu comprei, deixa eu mostrar aqui pra vocês o carregador que eu comprei. Aí quem souber aí, quem tiver, já fala se funciona ou se eu arrumei e foi problema. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que vai funcionar bem também. Olha só, peguei um aqui, fonte de carregador, né? Da Taramps, de 70 a 90 amperes. Nem li o manual ainda, depois eu vou dar uma lida no manual. Mas é esse aqui. Deixa eu abrir a caixa aqui para ficar melhor. Então é esse aqui que a gente vai usar, tá? Taramps, autocontrolável.
70 a 90 amperes. Vem aqui ventoinha, botão de liga e desliga, tem standby também, a ventoinha, né? E os bornes de saída aqui. E outra ventoinha aqui. Então tem ventilação cruzada, eu achei bem interessante ter ventilação cruzada, né? E vai ser o nosso, que tem painel digital também, mostrando a amperagem e a voltagem. Então acho que vai ser um equipamento aí que vai suprir nossa necessidade por enquanto. Quem usar desse aí, já deixa nos comentários aí se é um bom produto, se não é. Taramps é uma boa marca, a gente sabe, né? Taramps, Tetson, Usina, tudo marca top aí. E vai ser mais um para mim testar aí e falar para vocês depois se está funcionando ou não. O Usina que eu tenho lá é aquele de botãozinho, que controla de 5 amperes a 60, gostava muito dele. Gostava não, gosto ainda, que eu vou mandar arrumar depois, né? Fica de backup. Mas funcionou aí durante 5 anos praticamente, 100%. Aqui não sei se ele danificou também por excesso de calor, pode ter sido, né? Algum componente aí, algum capacitor estourou por excesso de temperatura, né? Então vamos seguindo aqui. O camp que a gente está aqui é bem bacana, um camp bem rústico. Acho não, tenho certeza que é o melhor camp aqui da região. A gente já tem um pessoal aqui de motorhome, já estou com motorhome aqui acho que mais de mês. E foram visitar os filhos aí em Cuiabá e eles deixaram o motorhome aqui. E tem também um truquezão aqui, galera do Overland aqui. Olha só, pessoal, fazer questão de mostrar de perto esse caminhão aqui, que isso aqui é vida, hein? Olha só o tamanho. Olha a altura do ônibus, olha a altura dele. Tudo bem que tem um desnível aqui, mas mesmo assim. Um truquezão aí, Overland. Olha só. Aí é sonho de consumo, hein? Tamanho do bicho. Pneuzão. Ele tem alemão, esse pessoal aqui. Vivem pelo mundo aqui. No momento estão no Brasil. Olha as pranchinhas de desatolagem deles. Olha só. Muito bom, né? Caminhãozão bruto. Mercedão aí. Bichão, hein? Fala sério, aí sim, né? Aí dá pra fazer uns off-road monstro, hein? Com a casa desse tamanho. E o camping aqui é bacana. Pessoal, muita gente boa. Estão dando um baita de um apoio pra gente aqui. Ó, tem um espaço bom aqui, tem um lago aqui, tem um rio lá no fundo. Depois a gente já vai mostrar pra vocês também. Banheirinho bom. Um camping simples aí, mas é o que a galera do Overland gosta, né? Tanto é que, ó, o pessoal veio da Alemanha pra vir aqui ficar nesse camping. Camping bem fácil aqui, pra quem vai fazer transpantaneira. É um bom lugar de ficar. Aí tem pias espalhadas, energia pra todo lado aqui, postezinho com energia. Dona Ju já lavou uma roupa ali hoje. Tem um cachorrinho aqui, esse cachorro é deles lá. Eles saíram aí e deixou os cachorrinhos pra galera do camping tomar conta aqui. E nós estamos ajudando a tomar conta também. Né, meu amigão? Foi nadar comigo já hoje. Já foi com a gente nadar lá no rio. E vamos fazer uma comida aqui, daqui a pouco a gente desce no rio lá, né, Ju? Vamos mostrar pra vocês o rio e eu já me refresco. Já mostro o resto do camping aqui também, já matar tudo nesse vídeo aqui que... Hoje à tarde, hoje à tarde já vou resolver esse carregador aqui. À tarde não, já vou começar agora, que é rápido para trocar lá também. E quando a gente tem um monte de problema para resolver, a solução é para, almoça e depois resolve os problemas. Eles não param. Pessoal, acho que agora a chuva vem, hein? Tava começando a minha faxina aqui, tirei até a geladeira para ligar definitivo os coolers aqui. Olha a poeira que tá disso aqui. Aí eu já ia começar a dar uma limpada aqui, mas vamos ter que abordar a missão. Mas já liguei certinho ali na minha caixinha de fusível, o cooler aqui. Já liguei o carregador de bateria, já está em funcionamento. Olha que beleza. Já está mandando aqui 22 amperes e carregando a 13.6. Ele é um carregador inteligente. Depois a gente faz o review dele certinho. Até bom que eu já vou usar, depois eu tiro daqui do local. E a gente já faz o review de bancada aí certinho para vocês saberem se funciona ou não. E vamos testar o bichinho. Aparentemente está mandando bem aí. Carregando, ele carrega até 70. E tem um lance aqui de pico de 90 amperes. Mas o importante pra gente aqui é o 70. Então tá tranquilo, mandando 22 aí, que é a demanda que eu tô precisando aqui para fazer a carga e dos equipamentos que a gente tá usando. A Ju tá lavando louça lá, tá usando a bomba, ventilador ligado. E carregando o resto que faltava, que tava descarregado. E agora resta saber, vai chover? Porque aqui, ó, escurece, não sabe também por causa da queimada. Então ele fica, não dá pra ver o céu direito, mas tá trovão e tá muito vento. Mas às vezes cai uns pinguinhos e não chove. E não chove. Ontem deu uns pinguinhos, não choveu, não virou nada. Foi. Mas é assim, ó, olhando pro céu aqui do lado que tá vindo vento, que seria possível nuvem escura, o céu fica desse jeito, pessoal. Só um cinzão assim. Então a gente não tem visão
clara das nuvens aí. Não dá pra saber o que tá acontecendo acima da fumaça, que isso aqui tudo é fumaça de queimada. Tá no Brasil todo, né? A gente tá com delay nos vídeos, que vocês sabem aí, de uns 30 dias mais ou menos. Então quando esse vídeo entrar no ar, tomara que já tenha chovido e abaixado a poeira, né? Tomara. Vamos ver A geladeira tá do lado de fora, pra vocês terem uma ideia aqui. Ela tava com 5 graus lá dentro do carro, eu coloquei aqui fora, foi pra 7. Então acho que o melhor lugar ainda é dentro do carro. Dentro do Ela carro, foi pra é 7 melhor? graus. Aí. Ela tava a 5 lá dentro. Fazendo chá, aí eu coloco pra gelar, o chazinho gelado. É, aqui nós estamos só Poder na refrescar. bebida gelada e daqui a pouco vamos partir pro tereré, igual o pessoal daqui, né? É, eu tô quase no tereré, tô no chá gelado aqui já. É a solução. Então vamos lá, vamos dar uma ajeitada nas coisas aqui. Já guardei as ferramentas no baú. A garrafa que eu coloquei faz mais de hora, ó. Ah, Tá não gela, quente. não gela. Ai, meu Deus. Terminar de socorro. guardar as coisas aqui e esperar a chuva. Se não chover, depois eu já dou um trato da pajerosa, já lavo tudo, limpo por dentro pra seguir viagem. Eu já limpei aqui a parte de louça, parte de guarda-roupa, porque teve que limpar tudo de novo. Tá limpo. É, Tá, normal, Ronald? né? Cuidado, tá, Ronald, com as estradas. E lembrando que nossa mesa continua apodrecendo, hein? A gente fez aquela gambiarra com a tabuinha da minha mesinha lá na frente. Mas já tá, como ela não tem o tratamento, essa outra madeira aqui já tem o tratamento, né? Essa aqui tá na pajeiro desde quando a gente montou a pajeiro. Já fiz o tratamento para não entrar água e tal, mas como essa daqui foi improvisada, já tá soltando a tinta, logo ela vai. Tomara que aguente até o final da expedição, né? Pelo menos aí você arruma em casa ela. É, porque minha ideia é fazer tudo isso aqui de inox, depois quando a gente voltar para casa aí, vamos começar um novo projeto, reformar e mudar o que fez falta aqui, né? É. Finalzinho da tarde, chegou a hora de dar uma refrescada. A chuva ameaçou e não veio chuva nenhuma. Mas disseram pra gente que choveu na cidade. Então deu uma olhada naquele asfalto quente lá, pelo menos, né? Deu uma aliviada pro povo de lá. E o povo de cá tá ficando sem chuva. Nós fechamos o carro, tudo. Pegamos coisas para poder arrumar um coberto e só ameaçou. É, porque a impressão é que ia descer um chuvão danado. Ó, caiu uns pinguinhos, dá pra ver É, aqui, tá meio molhadinho o chão aqui, mas onde a gente tá ali na árvore não fez nada. E aí, pessoal, chega no final do camping aqui, pertinho da gente tá ali, não dá 30 metros. Já tem a descidinha pro rio, ó. Olha o paraíso. rio Cochipó, Cochipó do Ouro, Vou botar aqui, né? rio cristalino aqui. Essa cestinha aqui já é pra gente deixar as coisas aqui, Deve ó. ser, né? Ó, eles deixaram 2 cestinhas aqui, já dá pra deixar celular, dá pra deixar tudo por aqui, ó. As garrafinhas nós deixamos aqui, o celular. O celular fica desligando sozinho aqui, com calor. O boné tá vermelho, daqui a pouco tem que lavar. Nossa, Vamos descer aqui pra esse rio, ver como é. final de tarde, hein? É, 5 horas já, pessoal. Banho da tarde aqui. Os macaquinhos gritando aqui, tá escutando os macaquinhos? Mas não é banho ainda não, viu, Ronald? Tem que tomar banho. Não serve como banho? Então não vou nem entrar aqui, que essa água tá muito gelada. Tá nada, o Ronald é reclamão. Pessoal, mais tem peixinho aqui, pessoal. E tem uns maiorzinhos assim, de 1 palmo mais ou menos. Muito peixinho. Rio Cochipó, delícia aqui o lugar. Ele é todo rasinho, a parte mais funda aqui na frente do camping aqui. A parte mais funda tá por ali, entrando aqui do lado esquerdo, que dá um pouco mais da cintura aí, mais ou menos na altura do peito. Depois de todos esses perrengues, É a hora do Olha. alívio, né? Vale a pena. vale a pena. Mas ó, pessoal, cristalino, eu tô com a água quase na cintura, a gente consegue ver o fundo. Aí tem uma ilha ali pra frente, lugar delicioso. O camping também fornece, ali em cima na casinha tem boia, eles fornecem boia, se quiser brincar com boia aqui. Boia câmara, É. não é boia cross. É. Oh. Nossa, vem cá, Ronald, vamos tomar banho. Não vou entrar nessa água não, tá muito fria. É bonito o rio, pessoal, bonito. Na verdade eu acho que eu vou entrar, viu? Se servir como banho, acho que eu vou entrar. Não serve não, mas entra. Dá um mergulhinho aqui de leve. A água vai levando. É um camping com uma estrutura simples, mas é muito aconchegante. Os donos também são bacana pra caramba. Então é um lugar gostoso de ficar, né? Um lance legal também é proibido aqui descer com caixa de cerveja, com churrasqueira. Então o lago aqui, o rio aqui, nessa parte do camping é só para nado mesmo. Não pode descer com comida porque eles preservam muito o rio. Porque esse rio já está ficando poluído lá para baixo. Então eles estão tentando aqui, o pessoal que tem o sítio aqui para cima, está tentando conter aqui o máximo para segurar aí o rio, né? A qualidade da água. Pessoal, olha que bonitinho o macaquinho. Olha lá. Tem um monte aqui na árvore.
E a gente vai mostrar um lance interessante aqui também, que além de camping, eles têm uma casinha, essa casinha que tá as boias aqui, é uma casinha de locação. Como se fosse um chalé, né? Uns chamam de chalé, outros chamam de apartamento. Aqui é a casinha. Um ambiente mais simples, né? Ela falou pra gente entrar aqui, já abrir as janelas aqui e filmar. Vamos ver como é por dentro. Apesar que tá escuro, né? Tem luz aí? Agora dá pra ver aqui, ó. É uma casinha mesmo, Dona Ju já entrou, abriu as janelas. Então tem uma cama, um ventiladorzinho básico. É casa de sítio, né? A sensação de estar num sítio, pessoal. Casa de sítio. Muito legal. Hospedagem rural zona aqui mesmo, né? Ó, mais uma caminha aqui, a janelinha de madeira. A sensação é de estar em sítio. Forradinho já com lençol, tudo arrumadinho. É. Aí tem uma varandinha aqui, uma mesona de prancha. Ó, geladeirinha. Banheirinho básico com chuveiro elétrico, tá desligado, porque aqui não precisa de chuveiro quente. Básico, né? Básico aí, mas funcional. Ó, vaso sanitário, uma pia, bacaninha, uma casinha mesmo. É interessante porque... Cozinha aqui, ó, fogão a lenha. Cozinha externa. Fogão a lenha e uma pia. E a varanda aqui, ó. O rio tanquezinho. já desce ali. É, ali já é a descida do rio, ó. É. Vamos, Dona Ju? Tá quente aqui. Vamos alugar a casinha pra ficar aqui uns 5 anos? Agora eu refresquei que eu fui pro rio. Ah, fica uma sala. Tem varandinha que aqui. de fora, né, gente? Porque aqui, ó, tudo mais pro lado de fora, né? Aqui no Mato Grosso o mundo funciona do lado de fora. É. Tem mais um quarto aqui, deixa eu ver. Acender aqui. Mais um quarto de casal aqui, ó. Ventilador, janelinha aqui com a tramela. Ó, quem conhece uma tramela? Isso aqui é uma tramela. Olha que gostoso. E aqui nessa parte eles têm tipo uma área de convivência aqui, com as mesinhas, cadeiras. Uma cozinha comunitária. Olha só. Tudo completinho. Fogão industrial, fogão a lenha, geladeirinha aqui que pode ser usada. Tudo certinho. Uma pia e churrasqueira. Ó, mais uma área de churrasqueira aqui. Então tem 2 churrasqueiras, já tudo no esqueminha aqui. É, freezer, fogão, tudo certinho. Pia. E aqui também, além de camping, tem o day use. Então se você quiser fazer um churrasquinho com a família, bacana, dá né? pra curtir a área aqui tranquilo. Camping bom, estruturado, né? E entra motorhome grande, né? Caminhão, tudo você Sim, mostrou, né, pro pessoal? sim. Bem bacana. E aí ele tem banheiros, 3 banheiros com chuveiro. Então tem uma estruturinha boa aí. Tudo muito simples, tá? Como eu falei aí, básico. Olha o caju, tá quase no ponto já. Nossa, que lindo. Bonito. Ó. Então tem uma estrutura básica aí, tá? Não é nada luxuoso, é bem simples mesmo, é sítio, né? Como eu falei, é sítio, é rústico. Só quem gosta mesmo do contato com a natureza, gosta do overland aí, que vem para um lugar desse, né? E aí aqui tem vários pontos de tomada espalhados pelo camping. Tomada 110, tem um postezinho aqui com iluminação. Tomada 220. E ele tem um reloginho aqui de medidor de consumo, mas por enquanto ele não tá cobrando o consumo à parte, tá? Tá cobrando só a diária de camping. E aí tem algumas pias também espalhadas no camping. Olha só, a pia com a torneirinha aí, uma bancadinha bem bacaninha. Local fantástico, pessoal, paz imensa, tá? Porque ele não permite som. Então vem mesmo quem quer silêncio, quem quer ter o contato com a natureza. Ambiente muito agradável aqui. Pessoal, finalzinho de tarde. Nem vamos atrapalhar o Ronald, que ele se empolgou para lavar a pajerosa. Tá animado, hein? Deu uma refrescada agora, aquele banho de rio. Animado. E nosso carro tá tão encardido, vai dar um alívio. Acho que vai refrescar até por dentro um pouco. Vamos deixar o Ronald aí, não vamos atrapalhar não. Não atrapalha não, que eu tô animado. Ronald lavou o carro, hoje o dia foi agitado. Hoje rendeu, hein? Mas resolvemos muitas coisas, viu? Foi correria, mas valeu a pena, deu tudo certo, como sempre. Meus coolers deu certo, mas tá difícil dormir aqui do nosso lado, hein? Olha o barulho. Tá aqui pertinho pra vocês ouvirem. Ó. Tá parecendo aqueles caminhão frigorífico que tem que ficar ligado 24 horas. Mas refrescou bastante lá dentro. É, caiu muito aí. Acho que conseguimos derrubar uns 5 graus aí dentro do carro com os coolers aí. Então funcionou. Só que vai ter que dormir. O barulho já, a gente tá acostumado porque de boa. Tá fazendo mais barulho aqui fora do que dentro, né? O problema é quem dormir perto da gente. É, coitado de quem colocar a barraca aqui do lado. Apesar que tem o vento que sai pra fora ali, que se colocar a barraca aqui do lado vai ficar fresco, refresca, né? é. E a jantinha
Macarrãozinho, peguei a carne moída, o restou do almoço, macarrãozinho cozido no próprio molho. Eu já ensinei essa receita aqui, hein? E um queijinho ralado por cima, hein? Queijinho ralado, aí já era. suco. É. E vamos deitar, dormir cedo, que refrescou o tempo, que amanhã é outro dia. Então já fica de olho no próximo vídeo aí que lá vem deslocamento, hein? Nós vamos sair daqui de Cuiabá e vamos para Tangará da Serra, conhecer uma cachoeira excepcional lá, hein? Então fica de olho que lá vem novidade. Um abração e até o próximo. Tchau, pessoal.